Olá, paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Não sei que momento vocês vão me ver, assistir, né? Esse vídeo, mas faz tempo que eu estava pensando, né? Em dividir, compartilhar um pouco, né? Do processo que eu passei. Como viver um divórcio, como estar divorciada. Foi uma coisa muito pesarosa para minha vida. Foi uma coisa que eu fui adiando, fui empurrando com a barriga até onde não deu mais. E, enfim, eu me vi divorciada. Parece que o chão se abriu e eu ia me afundando. Eu queria compartilhar um pouco disso porque eu sou evangélica, sou cristã, sou missionária. Agora, no último ano, me tornei uma terapeuta cristã e eu sei que no meio do povo de Deus tem muito dessas coisas e milhares de mulheres estão talvez vivendo isso e muitas vezes não tem tido apoio, não tem tido uma resposta. Essa é a verdade. Mas assim, vou contar um pouquinho do que eu vivi e aos poucos eu vou desenrolando a história nos vídeos. Se eu ver que teve boas visualizações, né? Eu começo soltando a história, mas é algo assim que vale a pena a gente ouvir, né? Eu me casei com 18 anos, 19 para ser mais real, né? 19 anos, meu primeiro homem, eu na igreja, né? Firme na igreja, buscando a Deus. E casei com uma pessoa, né, que era de uma outra igreja, mas depois já passou a se congregar junto conosco. E casei assim, em outubro, dezembro, janeiro, assim, eu descobri que eu já estava grávida do primeiro filho. E foi uma vida assim, digamos que de luta. Assim que eu ganhei o primeiro filho, né? Meu filho Caleb. Na resguarda, assim, meu marido já começou a se mostrar, né? Quem ele era. E eu descobrindo, assim, as pessoas tentando esconder de mim, mas ele já estava me traindo, já estava atrás de mulheres fora. E ele, assim mesmo, ele participava dos cultos, ele estava sempre ali na igreja. E sendo essa pessoa, né? E eu fui continuando com o casamento, porque a gente aprende que o casamento, né? A gente aprende que o casamento é uma vez só, o casamento é até que a morte separe. E eu fui lutando para este casamento, tive o segundo filho, o Tiago. Depois tive mais uma gravidez, mas eu perdi, com 8 meses de gravidez perdi a menina. Era uma menina, a Débora. E, por último, né, tive uma outra filha, que é a minha filha, meu milagre, a Mila Vitória. Quando eu descobri que estava grávida dela, tinha 4 meses de gravidez. Eu estava muito doente, passando muito mal. Aí fui para a USP, aqui em São Paulo, morava no Itapevi, na verdade. Mas minha família toda no Butantã, sempre morei no Butantã. Conheci uma pessoa que trabalhava na USP como enfermeira, conseguiu para mim um pré-natal lá e ali eu comecei a fazer meu pré-natal. Descobri, né, que eu estava grávida, comecei a fazer o pré-natal. Nesse pré-natal descobri que eu estava com câncer no colo do útero e descobri que o sangue da minha filha não era compatível com o meu nem com o do meu marido. E no processo o médico descobriu, né, falando pra mim que, na verdade, aquele câncer que eu tinha no útero
foi, eu peguei, né? Foi transmitido pela HPV, foi pelo meu marido. Tanto é que todas as vezes que o médico vinha, ele perguntava se o pai da criança era o mesmo pai das outras crianças, era o mesmo parceiro, só que eu não entendia. E depois, mais pra frente, foi que eu fui entender. Porque aquele câncer, tipo de câncer que eu tinha, foi transmitido por doenças sexualmente transmitidas. E eu nunca tive um outro homem. Eu só tive ele, né? Então ele trouxe de fora essa doença, né? E aí começou já, o nosso casamento já não andava bem, né? Andava bem porque eu queria continuar, porque eu queria acreditar que o casamento era até o fim. Eu precisava lutar por aquilo, mas ele não, ele estava sempre do lado oposto, né? Me traindo. E né, nesse ponto, eu descobri que realmente ele não queria nada por nada, ele continuava me traindo e até trazendo doença para casa. Aí nesse momento eu já comecei a fazer, o casamento esfriou de vez mesmo, e eu continuei casada por aparência dentro da igreja, participando do círculo de oração, participando de todos os trabalhos, fiel a Deus, fiel ao Espírito Santo, aquilo que eu acredito, mas ele não, ele sempre, né, traindo os princípios, traindo o relacionamento, e eu levando. Foram 27 anos nessa situação, após, né, eu descobri isso tudo, eu fui curada, graças a Deus. Depois, se eu ver que tem uma boa visualização, eu vou contar com mais calma, mais detalhe essa parte do milagre, que foi um milagre que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha filha. O nome dela é Mila, de milagre, Vitória, né? Que Deus me deu um milagre e me deu uma vitória, né? O milagre da minha cura e a vitória de ter a minha filha, que era meu sonho ter uma filha. E o Senhor ainda fazer uma transfusão de sangue dentro do meu ventre, transformar o sangue dela numa tipagem sanguínea do meu sangue para dar vida a ela, né? Então, assim, nesse vídeo eu queria falar um pouco do divórcio, da mulher cristã divorciada, porque eu sei que a Bíblia não aprova o divórcio, né? Mas no meu caso, o divórcio foi uma causa assim que não teve outra situação, né? Eu fui empurrando com a barriga, até que um dia, né, eu já não estava mais aguentando aquela situação. Porque você é uma cristã, você é uma pessoa que prega a verdade, você é uma pessoa que você tem que viver o que você prega. E eu vivi uma mentira dentro de casa, porque eu não era feliz, né? Eu não tinha um esposo fiel, uma missionária que pregava a palavra, ganhava almas, fazia campanhas, via vidas de pessoas ser transformadas, libertas através das orações, né? Mas a sua casa, a sua vida era uma farsa, era uma mentira. Chegou um ponto que eu entrei numa situação que eu falei, Senhor, eu não sou feliz. Eu tive que olhar para dentro de mim e ver que eu não era feliz. E falar com o Senhor, Senhor, eu não sou feliz, eu não estou feliz dessa maneira, né? Não estou feliz. E aí quando foi um dia, eu fui convidada para ir num culto, numa festividade, uma prima nossa, né, convidou, e eu tava bem para baixo mesmo, e eu aceitei ir, não tava nem com vontade de ir, mas eu aceitei ir. E quando eu fui me arrumar para ir para esse culto, eu entrei no banheiro para tomar banho, dentro do banheiro eu orei, fiz uma oração, eu e o Espírito Santo, eu não mexi meus lábios, mas dentro de mim eu fiz uma oração. Eu falei, Espírito Santo, eu estou indo para este lugar, eu não sei onde que é, que festividade que é, eu não sei, não conheço ninguém lá, mas o Senhor conhece todo mundo e o Senhor me conhece. Senhor, Espírito Santo, eu não aguento mais essa vida, essa situação que eu estou vivendo, de farsa, de mentira, sabe, não aguentava mais de viver de aparência. E aí eu falei, Espírito Santo, eu não aguento mais, então eu quero que o Senhor fale comigo neste lugar. Use alguém para falar comigo, mas eu quero que o Senhor fale claramente. Se eu tiver que viver com essa pessoa ainda,
Se eu ainda tiver que viver com ela, se o Senhor quer isso para a minha vida, eu vou viver, porque eu quero te obedecer. Eu quero, Espírito Santo, andar na tua presença e ser salva. Mas eu quero que o Senhor me fale, eu quero que o Senhor fale claramente, porque o Senhor falar comigo claramente, que o Senhor ainda tem algo comigo neste casamento, que o Senhor vai transformar, vai restaurar, eu vou fazer de tudo para viver com meu marido, porque nós não dormíamos nem na mesma cama mais, porque eu tinha nojo dele, sabe? Eu tinha nojo das mentiras dele, eu tinha nojo dele, eu não suportava mais. Então chegou nesse momento que eu olhava e falava assim, Deus não une duas pessoas para viver dessa maneira. Deus usa duas pessoas para um propósito, mas qual é o propósito disso tudo? Se a própria Bíblia diz, né, que poderão andar dois, se os dois não tiverem de acordo, não poderão. Então não tinha acordo, porque eu queria andar pela presença de Deus, pela verdade, pela palavra, pela obediência. Mas ele queria andar pela traição, pela falsidade, pela prostituição. E aí não combinava. Então eu fiz essa oração. E aí eu falei, agora se o Senhor tiver algo novo para minha vida, se o Senhor tiver para minha vida alegria, felicidade ainda, que o Senhor use a pessoa também para falar claramente, eu venha entender o que o Senhor está falando. E eu fiz aquela oração dentro de mim, tomando banho, não abri meus lábios. E fui. E eu fui para essa festividade. E quando chegou lá, a igreja estava cheia e era culto de festividade, de dança, de coreografia. E aí cada oportunidade que dava era um grupo que ia, dançava, gesticulava, e eu pensava dentro de mim, como que Deus vai falar comigo neste ambiente, que só tem dança, não tem uma palavra, né, nada assim que possa me trazer uma resposta. E eu ali dentro de mim um conflito. E aí quando a minha amiga deu o nome, o nosso nome para a recepcionista e tal, ela deu meu nome como missionária. E aí o que aconteceu? A pastora me chamou para sentar no altar e eu não queria sentar no altar. Eu não queria porque eu nunca gostei disso. Mas naquele dia, principalmente porque eu estava muito aflita dentro de mim, eu estava num conflito dentro de mim. E eu queria uma resposta de Deus. E sempre quando a pessoa leva a gente para o altar, sempre as pessoas esperam da gente algo, né? Espera que a gente dê algo. E aquele dia eu não fui para dar, eu fui para receber. Eu precisava receber de Deus. Então eu fui sentar lá com muito contra a vontade, sentei, mas fiquei quietinha, abaixadinha o tempo todo, com o olho fechado, falando ali com Deus, e humilde ali na minha, falando com o Senhor, esperando que o Senhor falasse comigo, mas o culto rolou e não, nada acontecia. Quando chegou na hora da palavra, foi um pregador bem humilde, um senhor bem humilde, pregou uma bênção, e ele, no meio da pregação, ele parou e ele entregou uma mensagem para mim. Só que a mensagem que ele entregou não tinha nada a ver com o que eu tinha falado com Deus. Mas era uma resposta também, né? Era um alerta que Deus estava me dando de algo particular também. E a respeito de algo que eu tinha com meu esposo, que eu precisava ter cuidado, né? E aí o que acontece? Passou, quando o pregador acabou de orar, de ministrar, ele entregou a palavra para a pastora ia terminar, e essa pastora, Deus já recolheu ela costumava as pessoas irem lá na igreja e faziam fila para ela orar para ela era muito usada, a pastora. Ela terminou o culto e falou assim, nós vamos cantar um louvor, mas hoje eu não vou orar por ninguém. Hoje eu não vou orar, Deus já falou com todo mundo. Hoje eu só vou falar com uma pessoa. E só com essa pessoa eu vou falar. E aí ela olhou para trás, eu estava atrás dela, e colocou a mão no ombro. Hoje, Deus quer falar contigo, vaso. Quando ela falou isso, meu coração disparou. Eu falei, é Deus que vai me responder. E aí, terminou o culto, teve louvor, terminou o culto e tal, e ela já me chamou pro cantinho, e ela falou, olha mulher, Deus manda te dizer que Ele tira a pedra de tropeço do teu caminho para te dar alegria, para te fazer feliz. Você fez uma oração a Deus
E Deus, ele manda te dizer, ele vai tirar a pedra de tropeço do teu caminho, vai levar para longe, vai tratar longe de ti. Mas ele manda te dizer, fique quieta, não abre a tua boca, vigia, porque se tu abrir tua boca, tu perde a tua bênção. E aí ela falou, Deus falou várias outras coisas, fez várias outras promessas, renovou promessas que ele já tinha feito antigas. E ali eu fui embora maravilhada, feliz. Feliz porque Deus usou 2 profetas para falar comigo. Um de algo que eu não tinha orado, mas eu sabia o que Deus estava falando. E ela respondendo aquilo que eu tinha orado dentro do banheiro tomando banho. Eu fui para casa, fui em paz, mas ansiosa, porque agora já tinha uma resposta, né? Deus ia tirar aquele homem da minha vida. E era Deus que ia fazer, não era eu. Não ia precisar fazer nada. Então eu já sabia que não era aquilo ali, não, meu fim não era aquilo. Meu fim não seria sofrer com aquele homem. Meu fim não ia ficar naquela vida de traição, de adultério daquele homem. E eu sendo sujando a minha imagem, né, de mulher de Deus. E aí eu vou continuar esse vídeo num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longe, talvez eu não consiga postar. Mas se vocês visualizarem, gostarem, eu ver que tem visualização, eu vou continuar falando. Eu quero dizer para vocês que eu sou mulher de Deus, eu sou mulher de oração, eu sou mulher que eu tenho uns dons que o Senhor me deu, mas Ele usa quando Ele quer. Eu não sou uma pessoa que fica usando os dons de Deus para me autopromover. E eu tô aqui no YouTube, porque eu senti hoje, sabe, que eu precisava falar com as mulheres. Eu sou terapeuta cristã e muitas pessoas me ligam, eu converso com muitas amigas, pessoas que eu não conheço, aconselho, falo e atendo também muitas pacientes, né, clientes na terapia. Então eu quero te pedir, se você assistir esse vídeo e gostar, dê um joinha, curte, né, e compartilha, para que eu consiga ajudar outras mulheres a se entender, outras mulheres aprender a orar, direcionar a sua oração para o ponto certo, para que a oração seja respondida e você não fique mais nessa vida que você está levando, tá bom? A paz do Senhor Jesus, e a gente continua no outro vídeo.